A gente fala agora sobre um problema que atinge todo o nosso país, infelizmente. É o aumento de casos de violência verbal e também violência física de alunos contra professores. Esse é um problema que afeta escolas em todo o Brasil, tanto na rede pública quanto na rede particular. E aí a consequência é um número assustador de docentes em licença médica por transtornos mentais e também de comportamento. Raquel, é uma situação muito triste da nossa educação pública. São profissionais que passaram a ter crises de ansiedade, depressão e até síndrome do pânico. Sobre esse assunto, eu converso agora com o nosso repórter Gabriel Prado. Ele foi conhecer histórias de professores que viram o sonho de ensinar se transformar no pesadelo das agressões. Gabriel, mas você também conheceu histórias de professores que começaram a se mexer e acharam caminhos para reverter esses quadros de violência localmente em determinadas escolas, né? Bom dia. Oi, Aline, bom dia. O quadro é possível de ser revertido, né? A educação escolar é como se fosse um fio que, esticado, para ficar firme, ele precisa ser bem amarrado nas duas pontas. Um lado da ponta é a escola, né? Que tipo de conteúdo ela oferece para o aluno capaz de engajá-lo socialmente e capaz de fazer com que aquele conteúdo faça sentido para o aluno. O aluno pensa, bom, é importante eu aprender, eu sei o que eu estou aprendendo e agora eu vou direcionar meu futuro. E do outro lado dessa ponta está justamente o papel dos pais, né? Como que o pai acompanha esse desenvolvimento escolar do filho, como que é a participação dele na prática em todo esse processo. Enfim, pontas desamarradas, nós não bem atados, fazem esse fio esticado desmoronar e aí tudo aquilo perde o sentido para o aluno e o resultado pode ser a violência dentro da escola. A gente separou uma arte com dados obtidos com exclusividade pela Globo News por meio da Lei de Acesso à Informação que mostra essa realidade das agressões. Então, em 2015, 25 mil professores foram afastados do trabalho por transtornos mentais ou comportamentais no estado de São Paulo. No ano seguinte, esse número dobrou e chegou a representar 37% do total de docentes em licença médica. Em 2017, até o mês de setembro, 27 mil professores já tinham entrado para essa estatística. Durante alguns dias, eu e o repórter cinematográfico Roald Júnior nos debruçamos nesse tema. E essas agressões do escola não acontecem só na rede pública de ensino, na particular também. Então a gente montou uma matéria contando a história de duas professoras, uma da rede estadual e a outra da rede particular, que foram agredidas, afastadas e no meio de todo esse turbilhão elas desabaram contando o próprio problema. Havia tempo que eu dizia que não fazia as atividades pedidas. Então eu fui cobrar, apenas cobrar. O aluno ficou bravo e reagiu. Vai que eu vou mostrar para a diretora. Vai. O prontuário dele era de mais de 100 páginas. É agressivo não só comigo, mas com alguns colegas. Meu Deus! Quando eu voltei à escola, eu tive diversos picos de abrir o meu armário e começar a tremer inteira, a chorar, eu sem condições de entrar em aula, ter que ir embora. Foi quando, na verdade, eu tive que pedir ajuda psiquiátrica. Parece um pesadelo, mas o que aconteceu com a professora Andréia em um colégio particular de Santos, litoral paulista, é uma realidade cada dia mais comum nas escolas brasileiras. Claro que em disciplinas pontuais sempre vai acontecer, é normal. Agora, uma indisciplina generalizada numa escola em que o professor não consegue exercer a sua profissão, porque existe um ambiente de bagunça extrema, que a gente vê bastante no país. O Brasil tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil é um dos campeões mundiais em disciplina escolar. Isso é um sintoma de uma escola mal gerida. Passamos boa parte da nossa infância e adolescência dentro de uma sala de aula. Nessa época, a escola é como se fosse uma extensão da nossa casa, onde aprendemos lições que nos acompanham ao longo da vida. Mas de que maneira a família determina o comportamento do jovem dentro de sala? O problema das agressões contra os professores também é dever de casa dos pais. Vai falar para um pai hoje em dia que o filho dele dá problema. Você tem até medo.
Eu tenho medo de reunião de pais. Eu tenho medo. A professora Luciana de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, abandonou uma carreira no direito para realizar o sonho de ensinar. Mas depois de sofrer uma agressão física e até uma ameaça de morte, ela pediu exoneração do Estado. Hoje, só trabalha no ensino fundamental e o amor à profissão nunca mais foi o mesmo. Eu tenho que trabalhar, eu adoro a minha profissão, não vejo largá-la de jeito nenhum. Não consigo. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo ir. Aí você vai para a escola, você entra dentro da sala de aula, você fica assim, em pânico se vai acontecer alguma coisa. O trauma da agressão foi tão grande que um ano depois, ela ainda toma um coquetel de medicamentos receitado pelo psiquiatra. E esse o outro também da depressão. Muito mais do que um desafio da educação, esse é um desafio de toda a sociedade. A origem do conflito está aí, está em tecidos sociais, em relações sociais fragilizadas, que repercutem na forma de conflitos dentro das escolas. Quando se fala em educação no Brasil, a falta de recursos e o baixo rendimento dos alunos costumam ser apontados como problemas mais urgentes, mas o X da questão pode estar justamente na desvalorização do professor. O Brasil foi colocando para debaixo do tapete as políticas docentes, como se fosse apenas uma pauta sindical, que não é. A gente precisa avançar em vários sentidos. Então, eu acho que essa talvez seja o maior desafio da educação brasileira, é ajudar esse professor a ser o profissional que a gente tanto precisa. Um programa da Secretaria de Educação treinou milhares de profissionais para mediar conflitos que já viraram rotina na rede pública de ensino. Violência verbal, violência física, consumo de drogas lícitas, consumo de drogas ilícitas. Então esse profissional vai trabalhar esse assunto de um ponto de vista pedagógico. Aqui na Secretaria nós não entendemos que a repressão é o melhor caminho. Os problemas que acontecem dentro da escola merecem um tratamento pedagógico. Você tem professor mediador. O aluno ameaça o professor mediador. O mediador apanha. O problema é ameaça. Uma ameaça diretora. Ele entra, eu já cansei de ver, entrar dentro da sala da diretora e falar para a diretora, você cala a boca, que eu estou mandando você calar a boca. Medidas pontuais podem ser insuficientes diante da gravidade do problema, mas a especialista em educação diz que essa equação pode ser bem mais simples. A gente precisa reverter esse quadro da seguinte forma. Primeiro, valorizar o professor, que é o principal profissional desse país. Ele não é nem coitado, nem herói. Depois a gente tem que ter uma carreira e condições de trabalho na escola que ajude esse professor a fazer o melhor possível do seu trabalho. Como a gente não está tendo nenhuma coisa nem outra, ele é um profissional que está ali, se desgastando emocionalmente por falta de instrumento da sua formação e por falta de condições de trabalho. Bom, foi aqui nessa escola pública na periferia de Santo André, no ABC, que a nossa reportagem encontrou a solução de uma escola que derruba praticamente essa teoria das agressões. Quem comanda essa solução todos os dias, essa mulher simpática de 32 anos de magistério, que implementou na prática atividades que fazem com que alunos rebeldes se transformem em estudantes engajados socialmente. Professora Cleide Torres, hoje diretora também da escola. Qual é a solução na prática? Quais são essas atividades? Explica para a gente, exemplifica para o nosso assinante. Todo o trabalho, todo o conteúdo pedagógico que a gente ensina para os meninos, a gente tem que trabalhar, primeiro, em cima dos 4 pilares da educação. Segundo, a gente leva isso para eles, para que eles sejam solidários, autônomos e competentes. Eles devem respeitar o próximo, respeitar o meio, respeitar o espaço em que ele vive. Então, esse é o nosso principal objetivo, dando significado a um conteúdo que existe hoje em todo o estado de São Paulo. São várias atividades, a professora separou esse grupo e vai explicar o que significam esses alunos com narizes de palhaço. O que isso afeta ou melhora a agressão, o convívio, a rebeldia deles? Esses nossos alunos hoje se reúnem semanalmente enquanto nós estamos fazendo reuniões pedagógicas semanais. Eles são clubinhos e aqui hoje eles se preparam para ir visitar um asilo
e lá prestar solidariedade a um idoso que está numa casa de repouso. Lá aqui eu estou levando o clubinho do voluntariado, o clubinho da dança, da música, e também estou levando o clubinho da estética. Então chega lá, eles organizam, né? Leem para os idosos, cuidam dos idosos, conversam com eles, passamos umas horas agradáveis, onde eles aprendem que um dia a gente também tem que respeitar mais alguma coisa. Muito bem. Raquel, do estúdio do Rio de Janeiro, tem pergunta, participação para fazer comigo, a professora Cleide. Daqui a pouquinho a gente tem 2 personagens também para falar conosco, uma aluna e uma mãe. Raquel. Gabriel, é sensacional, né? Quando a pessoa consegue, a diretora consegue, junto com os alunos, fazer um programa que realmente atinja os adolescentes. Queria que ela contasse o que de fato é trabalhado para que faça sentido para esses adolescentes, que também poderia ser aplicado na rede particular, obviamente, no mundo que é tão difícil, né, de se controlar esses estudantes, como a gente viu na sua reportagem, tem problema da educação dos pais que vêm de casa, né? Aluno que ameaça o professor e o pai não vai lá e repreender. Quer dizer, o que a professora encontrou para que faça sentido para esses adolescentes realmente se enquadrarem, se comportarem e viverem da maneira como deve ser e aprenderem e deixarem os professores também ensinar? Professora, o que a senhora encontrou que faz sentido para que esses alunos não sejam rebeldes? A senhora deu outro exemplo. Existem outros exemplos que acontecem na escola? São vários, a gente teve que escolher um deles, mas quais outros exemplos que a senhora implementou na prática que transformou a vida desses adolescentes? Quando os meninos chegam à escola, eles são recepcionados lá no começo do ano pelo próprio aluno. Então, o aluno já da casa respeita e recebe o aluno da escola. Uma outra coisa, nós temos um facilitador, que é um professor que tutora alguns alunos, por escolha do aluno. Então, ele acaba acompanhando esse menino, entendeu? No seu dia a dia, nos seus estudos e assim por diante. Fora tudo isso, em todos os momentos a gente lembra que nós devemos nos respeitar. Eu posso não estar te amando, mas eu tenho que estar sempre te respeitando, entendeu? Professora, vou pedir um minutinho da senhora, a gente tem mais participação aqui no nosso link. Raquel e Aline, essa aqui é a Paloma de 16 anos, ao lado dela a Priscila, a mãe. Deixa eu só passar para o lado de cá. A Paloma é uma ex-rebelde e hoje consciente. Paloma, qual que era o significado da escola para você antes? Como é que você se transformou e como que é a Paloma hoje? Então, antes a escola era só para passar de ano e acabar a escola. Você tinha raiva de tudo? De tudo. Eu não queria saber de nada, não tinha um projeto de vida, não tinha nenhum plano do que eu queria ser, como que eu iria conseguir chegar aonde eu queria e tudo mais. E com o tempo eu fui percebendo que muita gente não tem a oportunidade de entrar nessa escola e eu estava tendo essa oportunidade e não estava aproveitando. E aí, com muita conversa com a minha mãe, com o meu tutor, ajudou a me olhar, abrir os olhos e ter outra perspectiva. Exemplo, que tipo de atividade que você fez na escola que te transformou? Fala rapidamente pra gente. Eu acho que foram as aulas de projetos de vida. O que é isso? As aulas de projetos de vida são aulas extracurriculares que ajudam a gente a resolver o que a gente quer, não só no modo acadêmico, mas o que você quer para a sua vida, como você planeja seu futuro. Porque você não consegue chegar a lugar nenhum se você não planejar. Não é de um dia para a noite que você vai ser uma advogada ou um médico, você tem que planejar tudo isso. A Priscila, mãe da Paloma, foi uma transformação generalizada e a importância da participação do pai nisso tudo? Eu acho que o pai ele deve participar da vida escolar do seu filho. Aqui na Pedrucia, a Paloma teve a oportunidade de ter um estudo diferenciado. E a mudança notória dela, porque ela entrou aqui uma aluna rebelde, sem perspectiva nenhuma de vida, e hoje ela já tem um caminho que ela já está começando a trilhar. E a escola foi fundamental, e a minha participação como mãe, incentivando e sempre estar ao lado dela nos projetos que ela tem de vida. Raquel, não sei se a gente tem um tempinho, são vários exemplos de atividades escolares. Professora, tem a questão do desperdício do alimento. Eu achei essa atividade sensacional. A professora Cleide, os alunos desperdiçavam muito alimento na hora da refeição, jogavam fora. A professora fez uma parceria com um supermercado aqui do lado que tem uma balança de precisão
e ela começou a recolher esses alimentos e pesar e mostrar para os alunos o porquê do desperdício e por que não cometer esse tipo de atitude. Como é que foi essa atividade? A senhora consegue resumir em 20, 30 segundos? Nós, no começo do ano, a gente pesa todo o desperdício que os meninos têm, né? Quando deixam no prato, deixam de comer, e mesmo a sobra alimentar da merenda escolar, que é boa hoje. A senhora fez gráfico? E aí eu peso, faço o gráfico e vou apresentando aos meninos. A gente vai estudando nas aulas de matemática. E conclusão, hoje, no dia de hoje, eu tenho mais ou menos 1,5 kg de desperdício de comida por dia e eu alimento 560 adolescentes. Muito bem, Aline e Raquel, a gente poderia passar uma semana aqui nessa escola, mostrando, sei lá, 20, 30, 40 atividades, e todo esse pessoal hoje socialmente engajado. Numa ponta, o professor e o conteúdo didático da escola, na outra ponta, a participação dos pais, para que essa corda fique firme, não estoure e todo o engajamento social não vá pelo ralo. Enfim, alunos engajados, professores com conteúdo didático forte, né, fortalecido e proveitoso. O aluno cria consciência, em vez de ter vontade de dar bofetada na orelha do docente, ele tem vontade de estudar para ser alguém futuramente engajado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Gabriel, que bom a gente poder dar notícias desse tipo, né? A gente geralmente fala de educação sempre pelo lado ruim, o que é de fato verdade no nosso país, mas que bom que a gente encontra projetos como esse, pessoas realmente engajadas, como você falou, né? Dispostas a fazer uma mudança de fato na educação e alunos dispostos a aprender. Muito obrigada por esse exemplo, parabéns à professora Cleide, aos alunos, né, que se engajaram também, que mudaram de vida depois dessa implantação desse projeto nessa escola lá em São Paulo. E a gente segue fazendo um giro então para falar sobre esse problema que atinge todo o país. No Rio de Janeiro, um dos principais problemas é a violência no entorno das escolas. Isso faz com que muitos professores trabalhem com medo. E aí isso, claro, também prejudica o aprendizado dentro das salas de aula. A gente conversa com o repórter Pedro Neville. Ô Pedro, a profissão de educador já tem vários desafios, todo mundo sabe. Agora, a violência não deveria ser mais uma preocupação, mas infelizmente é no Rio de Janeiro, que inclusive a gente noticia aqui, tem muitos dias de escolas fechadas por conta de violência. Bom dia. Pois é, Raquel, bom dia para você, Aline, todo mundo que acompanha o nosso jornal. A gente vem falando disso desde o começo do ano, né? Escolas que fecham por conta de violência. Então, já que a gente viu o Gabriel falando lá em São Paulo sobre problemas de disciplina, aqui no Rio tem mais um fator, que é o problema da violência do muro para fora da escola. Então, o índice de afastamento de professores por questões psicológicas é alto aqui também. Olha só, na rede estadual do Rio de Janeiro, estavam 3.031 professores afastados no mês de junho. Aline e Raquel, 48%, quer dizer, 1.455 por questões psicológicas. Isso a gente está falando na rede estadual. Na rede municipal, 450 escolas, pelo menos, tiveram que ficar fechadas por pelo menos um dia, por conta de tiroteio, operações, aqui neste ano no Rio de Janeiro. Isso prejudicou 160 mil alunos, quer dizer, 25% do total de alunos matriculados na rede municipal. Muita coisa, não é? Essa escola aqui, inclusive, foi uma delas que teve que fechar pelo menos uma vez no ano por conta de violência. É a escola Adão Pereira Nunes, que está tendo uma aula de música agora, guiada pela professora Priscila e Gino. Você vê aí essa turminha afinada aqui cantando ukulele. E essa aula de música tem a ver também com essa questão de pensar em combater a violência, pelo menos do muro para dentro. Olha aí, não é, Priscila? Bom dia para você, parabéns aí a turminha. Quer dizer, como é que vocês driblam essa questão da violência que faz também muitos professores desistirem ou então pensarem em ficar em casa, desistirem de ir para aula? Como é que vocês aqui dentro fazem? Aqui dentro a gente tenta criar um ambiente diferente do que lá fora. A gente tenta trazer aulas interessantes, divertidas, diversificadas para as crianças e para nós também, claro, porque faz parte de querer vir para cá a gente ter uma aula legal para dar. Então é uma higiene para elas e para você também. E olha só, aqui a gente está em Acari, que é uma comunidade que a gente pode dizer que é violenta aqui na Zona Norte do Rio. Como é que essa escola está inserida aqui no comportamento dos alunos e como é que vocês fazem aí?
Os dias, quando tem incursão policial, são dias muito dificultosos e as crianças vêm com muita agitação. Algumas não vêm por causa do conflito e tudo mais. E o que a gente tenta fazer aqui é usar essa agitação, esses sentimentos para uma coisa legal, para criar arte, para criar conhecimento, para criar um monte de coisa legal. Tá bom, obrigado. Então pode encerrar com arte aí, pode tocar um pouquinho. É isso que eles fazem, a estratégia que eles usam aqui, viu? Aline e Raquel. Obrigada, Pedro. Lá no Rio de Janeiro o desafio é ainda maior porque tem essa violência para além dos muros, né? Centenas de escolas, milhares de alunos sem aula durante vários dias quando tem operação policial acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é muito frequente. Agora a gente volta a falar da situação delicada dentro das salas de aula, envolvendo professores e alunos. No Acre, só este ano, mais de 400 docentes da rede estadual estão afastados agora por problemas psiquiátricos. Jefferson Dourado traz informações para a gente da situação por lá, o que acontece, que tipo de desafio os professores têm aí no estado, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Raquel, bom dia a todos que acompanham a Globo News. No Acre, são quase 12 mil professores da rede pública do estado. A quantidade de afastamentos de professores, tanto efetivos como também temporários, tem diminuído ao longo dos últimos 3 anos, viu? A gente tem uma arte aí para mostrar. Em 2015, foram 1.068 afastamentos. Em 2016, foram 635 afastamentos. E este ano, foram 433 até o mês de outubro. Aline, a maior parte dos afastamentos é devido à síndrome do pânico e depressão por tudo que a gente sabe que acontece nas escolas, a gente já mostrou aí nas reportagens, né? Violência, enfim. E também tem muitos casos físicos, como dores de coluna e LER, que são as lesões por esforço repetitivo. A Secretaria de Educação do Acre informou que essa redução nos casos de afastamento é porque começou a trabalhar com uma metodologia de evitar ultrapassar a carga horária de trabalho dos professores, que antes precisavam dar aulas em várias escolas, ter várias salas de aula para conseguir complementar a renda, enfim. Hoje, por exemplo, professores contratados para 30 horas só podem estar em sala de aula por 20 horas. As outras 10 horas é para preparação de conteúdo. A Secretaria Estadual de Educação disse que tem também um setor de humanização que faz o atendimento desses profissionais e os encaminhamentos necessários para o tratamento. Os professores podem ter acesso a um psicólogo, atividades de relaxamento e até fisioterapia ocupacional. Geralmente, os afastamentos são por pouco tempo, entre 30 e 60 dias. Claro que em casos mais graves demoram mais e dependem da orientação médica. A Secretaria também informou que, mesmo com o afastamento dos professores, os alunos não têm nenhum prejuízo em relação ao ano letivo. Esses profissionais que precisam de afastamento são substituídos por professores temporários. Aline, Raquel. Muito obrigada pela participação. Aline, a gente chamou os nossos assinantes para participar, para mandar para a gente mensagens sobre essa questão. Muita gente aqui participando, falando sobre a violência nas escolas. E a gente sabe, né, aqui no Rio de Janeiro, que a gente presencia aqui mais de perto, essa violência. Conheço vários professores de escolas públicas que falam sobre a intimidação que sofrem, inclusive, dentro de comunidades por conta de tráfico de drogas, por conta de criminalidade, inclusive dando aulas para filhos de traficantes nessas comunidades, a violência que é não só para eles, como para os alunos também, e o entorno da escola, que fica ali todo fragilizado, né? Como é que os alunos aprendem assim? Como é que os professores conseguem ensinar num clima desse, né? A gente vai ler aqui agora algumas mensagens. O Júlio Oliver, ele fala o seguinte: a escola está doente, nossos alunos fogem do nosso controle, os pais não fazem a sua parte e o poder público não busca estratégia prática para melhora do nosso ensino. A gente tem também a mensagem do Carlos Rogério, ele diz o seguinte: precisamos de educação moral para se recuperar o respeito ao próximo. O Antônio Marcos, ele é de Belo Horizonte, ele fala o seguinte: aqui em Belo Horizonte está impossível trabalhar em escolas públicas. As agressões são de todo tipo, mas a pior delas é dos alunos não nos deixarem trabalhar.
Raquel, me lembrei agora de uma reportagem que eu li há um tempo atrás na revista Piauí, e o repórter acompanhou a rotina de um professor numa escola da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele abria esse texto dizendo que os alunos brincavam na escada, fazendo barulho, reproduzindo o barulho na escada da escola de um fuzil AK-47. E que isso dava a ideia da realidade que essas crianças enfrentavam. Essa matéria, essa reportagem nunca mais sai da minha cabeça, eu acho que ela é bem simbólica neste momento. Eu pedi também aqui, Raquel, que alguns professores pelo Twitter, alunos também, professores e alunos, compartilhassem com a gente experiências pessoais que eles tiveram ou de pessoas que eles conhecessem. E quero agradecer muito aqui a alguns professores, entre eles a Adriana Guedes. Ela é professora de uma escola municipal na Zona Sul, aqui de São Paulo. Ela diz que está afastada desde março de 2017, deste ano, por violência dentro da escola. Ela diz que a princípio era por problemas psiquiátricos, mas que os danos agora evoluíram para um quadro neurológico. Adriana, sinto muito, mas agradeço demais que você compartilhe isso com a gente para mostrar aqui que essa realidade, de fato, ela é real, ela está acontecendo em vários lugares e a gente tem aqui a participação de muitos professores e alunos. Mas tem muita gente também elogiando aqui iniciativas como a da professora Cleide Torres, dessa escola em Santo André, no ABC aqui de São Paulo, no ABC Paulista. E eles comentam aqui o Gabriel: gente, Cleide Torres, que diretora, que exemplo, você é espetacular. Siminha Maia, minha irmã é professora e graças a Deus ela nunca sofreu violência, que bom. E o Ivete Mendes também comenta aqui: lamentável, mas disciplina começa em casa. O Gabriel fez aquela analogia com a corda, né? Que para ela se manter ali firme tem que ter várias pontas, e a ponta principal as duas, né? Professor de um lado, comunidade de outro, mas eu acho, Raquel, que são tantas pontas aí que precisam ser juntadas, né? Envolvendo comunidade escolar, envolvendo poder público, envolvendo Secretaria Municipal de Educação. É um trabalho, comunidade fora também, quer dizer, eu acho que é um trabalho que a gente tem que pensar a educação como um futuro nosso, né? As crianças como um patrimônio nosso, do nosso país, e todo mundo tem que cuidar disso. Sem dúvida nenhuma. Futuro, né, Aline? Não tem nada que a gente possa fazer de melhor para essas crianças, a não ser oferecer educação para que todos tenhamos um país melhor.